Bom, pessoal, boa noite para todos. Hoje é dia 12 de março de 2019. Ontem, especificamente, eu tive alguns assuntos familiares, e aí eu cheguei tarde, por isso nós não tivemos a nossa análise. Mas hoje já retomando 100%, não acompanhei o mercado ontem, não vi se deu algum sinal ou não. De qualquer forma, vamos ver o que aconteceu de ontem para hoje, né? A primeira coisa que eu consigo observar, EURUSD. Está em uma zona de interesse, a retração está um pouco forte. Do tamanho que ele está agora, essa retração está, vamos dizer assim, no limite de uma possível entrada de venda amanhã. Hoje já não dá, né, por causa que o mercado fez uma retração aqui já grande e esse candle não está no formato que eu gostaria de ver para uma possível venda. Tá? Então amanhã, se ele fizer um candle bonitinho aqui, existe sim uma possibilidade, eu vejo, né, uma possibilidade de uma entrada de venda no EURUSD amanhã. Por enquanto, não. Então, um candle assim, ou pode ser até um pouco menor, não tem problema também. Já seria suficiente para eu pensar em uma possibilidade de venda no EURUSD devido a essa predominância de velocidade de queda, retração mais fraca e possível entrada de força vendedora. Então, é isso que eu quero ver amanhã. Por enquanto, não. GBP/USD, dias intensos para a Libra. Toda a questão da decisão aí do Brexit, da saída da Inglaterra da União Europeia. Ontem valorizou muito e hoje devolveu quase que tudo. Muita indecisão e muita especulação sem uma definição clara de direção no gráfico e por isso eu estou fora. Não me interessa do jeito que ele está aí, está muito bagunçado. O SDJPY, cara de continuação do movimento de alta. Existe uma zona de resistência importante aqui. O mercado deu uma segurada, só que eu esperava que entrasse força vendedora aqui rasgando, né? E não foi o caso, foi uma retraçãozinha bem pequena. Então isso aqui, apesar de existir uma zona de resistência aqui importante, existe uma boa chance de uma continuação desse movimento de alta, tá? E por enquanto eu estou fora desse par. O SDCAD teria sido belíssimo se semana passada, né, na sexta-feira, tivesse feito um estilingue aqui, alguma coisa assim. Por exemplo, esse candle, esse aqui, ter fechado mais ou menos assim. Olha que maravilha. Que bonito que seria. Entrada de força vendedora em uma zona de interesse. Mas deixou sombra. E hoje foi o primeiro candle de força. De força vendedora realmente importante, que está fechando nesse formato. Não tenho critérios para venda, tá, nesse momento, porque um dos elementos do meu trading plan é isso aqui, ó, que tem que estar na máxima ou na mínima do soltar, ou seja, da retração. E esse candle não está na máxima. Isso aqui estaria um candle na máxima, tá? Aqui não. Então, para mim, eu estou fora. Eu prefiro ver um pouco mais de definição. Pode ser que ele encontre suporte aqui. Então, vamos ver nos próximos dias. O SDCHF, o dólar está com muita dificuldade de romper essa resistência. A resistência do 1, né, 1.0 ou 1.01, essa aqui é uma faixa de resistência que está segurando o dólar já tem bastante tempo, tá? Não é de hoje, o dólar frente ao franco suíço. Então, existe uma zona de resistência importante e nos próximos dias, hoje especificamente, se ele tivesse se ele fosse fechar um pouquinho mais para baixo, vamos dizer assim, ó, eu até, né, teria um pouco mais de segurança para pensar em uma possível venda. Do jeito que ele está aqui, não me interessa por causa dessa sombra que ele fez para o lado de baixo, que está deixando aqui para o lado de baixo, tá? Então tem sombras, tem um acúmulo de sombras. Aqui é uma possibilidade de venda, né, se o mercado continuar caindo. Existe uma zona de resistência importante, mas não me dá confiança ainda, né? Não tenho candle sonante aí que mostre para minha entrada. Vou esperar amanhã, vamos ver o que vai acontecer. Um candle bom, que eu consideraria um candle interessante para uma negociação amanhã, seria isso aqui, ó. Imagina que o candle abre aqui, o candle agora abre aqui e faz isso aqui, ó. Isso aqui seria lindo. Tá? Um candle desse formato aí.
Ótimo. Vai lá em cima e volta e fecha em rejeição. Aí eu colocaria, vou colocar, né, a ordem pendente de venda nos 50% desse candle, esperando que ele faça isso, tá? Por enquanto com essa sombra aí não gosto. AUDUSD, bem complicadinho. Boa característica de falso rompimento do ponto de suporte. Bateu, não teve força para continuar, está retraindo, os candles estão pequenos, eu estou fora por enquanto. NZUSD, congestionado, o dólar neozelandês está bem parado ultimamente, dentro de um triângulo, e eu estou fora também. Euro GBP, ontem foi o dia de bastante especulação na Libra, né? Então caiu de forma muito brusca, não negociei, porque eu não negociei ontem, e não teria negociado também, por duas razões. A primeira é essa sombra aqui. Essa sombra para mim já deixa bem evidente que existia uma força compradora contrária. Então, ó, por exemplo, um candle assim, ó, igual esse aqui, ele é aceitável. Tem uma sombrinha pro lado de baixo? Tem, mas é pequena, né? Se comparado, a sombra para cima é muito maior, o corpo do candle é muito maior, tudo mais. Então é aceitável. Do jeito que está aqui, já é outra situação, tá? Entrou uma força aqui importante. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, é lógico, é interessante ter um padrão que me dê uma possibilidade de venda para mim não entrar depois um candle tão grande. Esse candle está muito, muito grande. Tá? Ele destoa demais os demais. Ele quebra completamente, inclusive atacando um ponto de suporte. Não vou vender exatamente na cara do suporte, então estou fora. Euro JPY. O Yen deu um início aí de rompimento desse ponto. Pode ser que o Euro JPY nos mostre venda nos próximos dias, tá? E me interessa bastante isso para ver se ele vai dar algum possível sinal de venda aqui. Não tenho critério por enquanto para uma possível venda, mas é isso que eu estou observando. Eu vejo que existe uma força de venda, uma retração mais fraca, possível ignição, e agora a partir daqui ele vai fazendo isso aqui, ó. E cada movimento desse pode ser uma oportunidade de venda, né? Quando o mercado entra dentro dos moldes bem certinho, fica legal. EuroCAD. Somente candles fracos, com sombra para cima e para baixo. Esse é um primeiro candle de possível força vendedora, aumentando um pouco as sombras para o lado de cima, já deixando um pouco claro a possível direção de queda. Não tenho critério ainda, né? Só que eu vejo que esse candle foi um candle de muita força, esse candle foi um candle de muita força e esse candle foi um candle de muita força. Os demais estão parados. Eu estou fora por enquanto. Eu acredito que o EuroCAD vai cair, mas não tenho ainda critérios para vender de acordo com o meu plano de trading. Então, eu fico fora. Euro CHF, congestionado. Ontem foi um dia de bastante força compradora, mostrando possível início de um rompimento de um triângulo aqui. Mas por enquanto não tenho critérios para uma compra. Eu esperaria que o mercado fizesse movimento de alta, uma retraçãozinha, e aí a partir daqui começar a dar sinal de compra. Por enquanto não. Oh, man. EUROD, candle de quinta-feira foi mais ou menos interessante. Eu não vendi, nem teria vendido. Os demais candles de sexta, segunda e agora de terça, tudo muito parado, muito pequeno, sem direção. Eu tô fora. EURNZD está no lugar certo, só que a formação ainda não está legal, tá? Esse candle de hoje mostrando uma certa força compradora não é critério para uma compra ainda por algumas razões. Primeiro que isso aqui não é um candle dissonante, tá? E segundo que essa sombra para o lado de cima tá fraca. Então, especialmente eu quero ver se o mercado vai mostrar para a gente, talvez amanhã, não sabemos ainda. Mas imagina que ele faça um candle assim, ó. Completar a terceira sombra para o lado de baixo, possível inversão da direção a partir daqui. E melhor ainda se essa sombra de amanhã for maior do que a sombra de hoje. Aí fica mais bonito.
Então, por enquanto não tem nada. O candle de hoje está bem morno e eu estou fora. GBPJPY, eu estava vendido no GBPJPY começo da... Algumas semanas atrás eu falei para vocês, mostrei a operação de venda. Eu estava vendido, acho que era mais ou menos por aqui que eu vendi. E eu fechei na abertura de segunda-feira. Tá? Então eu fechei mais ou menos por aqui, acho que foi uns 300, não lembro exatamente agora. Acho que não deu 300, tá? Acho que deve ter dado uns 290, 280 pips no GBPJPY. Nesse momento não estou posicionado, estou fora ontem, muita força hoje, muita força também de queda, tá bem indeciso. E eu estou fora dessa briga aí de cachorro grande, não quero saber. Assim que o negócio se definiu, posso entrar. GBPCAD estava vendido também, estava vendido no GBPCAD, chegou a ficar... Eu fechei a minha venda aqui em 110 pips. Eu lembro que eu fechei em 110 pips a venda. E aí, ontem especificamente, eu coloquei uma venda de novo pelo gráfico semanal, que por sinal está muito bonito, tá? Então eu coloquei uma venda novamente por causa dessa formação no gráfico semanal. Só que eu coloquei aqui no 50%. Aqui no 50%, stop loss 10 pips acima da máxima, stop de 180 pips mais ou menos. A Scano 0,85% da conta. Isso foi ontem, na abertura de domingo, não sei, acho que foi ontem durante o dia. Mas, enfim, tomei um stop loss de 182 pips, 0,82% da conta, só para tomar essa espetada aqui, o mercado voltou, né? Se ele fechar assim, o que ainda tem muita coisa para acontecer, mas se fechar assim no semanal, eu vou vender de novo, inclusive pretendo vender sem stop loss. Essa venda que eu fiz no GBPCAD foi uma venda com stop, por isso que eu tomei stop, né? Então eu assumi um risco um pouquinho maior em termos de lote e vendi com stop loss. A próxima venda que eu pretendo fazer pelo gráfico semanal vai ser sem stop loss, dependendo de como fechar esse candle no semanal. Tá? Por enquanto não tenho critério, vejo apenas uma entrada de força vendedora muito grande. Se isso aqui se manter, vai ser interessante porque vai dar uma direção legal para a libra de queda. Por enquanto, nada. GPCHF, outra rejeição muito importante no semanal. Se continuar desse jeito, vai ser muito legal, bem interessante, que vai dar uma direção clara para a gente, e isso é ótimo. Por enquanto, não. GBPLD, tá lindo. No semanal, tá belíssimo. Candle da semana passada, foi também no formato de um estilingue. Aqui, eu não vendi, mas estaria positiva essa venda aqui pelo próprio gráfico semanal, formato de um estilingue. Teria chegado assim, lambido o stop loss, vamos dizer, né? E estaria agora com vários pips. Não tenho critério por enquanto, não vou me arriscar, né? Tem algumas coisas aí ainda com relação à Libra, e vou esperar uma definição um pouco melhor desse cenário ou o fechamento do gráfico semanal, que aí eu entro sem stop, mas por enquanto não. GBPNZD, no semanal também vai estar aparecendo a rejeição de força vendedora bem legal. No diário também aparece entrada de força, também não tenho critérios. O último elemento do meu trading plan é que tem que estar na máxima da retração, tá? Então aqui é a máxima e agora aqui não tem. E também tem essa sombra para baixo, que é melhor ficar um pouco esperto com relação a isso. AUDJPY, lateralizadão, tô fora. AUDCAD, opa, mano. Tá muito pequeno esse candle. Vou seguir o meu mantra. Na dúvida, fica de fora. Mas tá bem com cara de queda. Tá? Só estou em dúvida por causa que esse candle aqui, apesar de estar em um formato legal, esse aqui está em um formato legal, estar em uma zona de interesse importante, e ele não conseguiu cobrir, nem cobrir o corpo do candle anterior.
Então, ele não é um candle dissonante, é um candle bem tranquilo, né? E tem muita sombra para todo lado, exatamente. O cenário é predominante de queda aqui. Ele está em uma região legal, só que para mim está faltando esse candle aqui ter sido um pouco mais agressivo na parada, né? Querendo um pouco mais de força, né? Um candle um pouco mais gritante aí, mas por enquanto não tem. Tô fora. Ao DCHF, uma porcaria, né? Sinto muito lhes dizer, mas isso aqui tá muito feio. Zona de suporte, resistência, tô fora. Ao DNZD, continuação do movimento de queda, não tenho critério para possível negociação nesse momento. Toda essa zona aqui é uma zona importante de possível compra. Vou aguardar o que vai acontecer. Se entrar um candle dissonante aqui, eu quero vender sim, é comprar. NZDJPY está na melhor zona para uma possível venda amanhã, se tudo der certo. Imaginemos, por exemplo, que esse candle que acabou de abrir feche amanhã assim, ó. Vou desenhar isso aqui direito, que eu sou parece que meio metódico na paradinha. Imagine que ele feche mais ou menos assim. Que bonito que seria o nosso dia de amanhã. Ou até um pouquinho mais, tá? Não tem problema. Que não pode ficar muito grande para cima, e nem tem uma sombra muito grande para baixo. Ótimo. Falso rompimento da resistência e tudo mais. É o que eu quero ver amanhã. Algo nesse formato. Não precisa ser exatamente assim, mas se for desse jeito, melhor ainda, né? Assim é aceitável. Assim dá para aceitar também. Tá? Assim também dá para aceitar. Agora, se tiver uma sombra muito grande para baixo ou o corpo for muito positivo, aí já não dá. Aí eu já fico fora. Mas, por enquanto, não tem nada, tá? NZDK. Ô, menino, deixa eu ver isso aqui, rapaz. Peraí. Deixa eu ver aqui. Esse tá o candle bonitinho no lugar certo. Uhum. Fundo duplo, linha de tendência de baixa no mensal, no semanal. Só tô com medo de uma coisa aqui, hein? Tô com medo de uma coisa. Tô com medo desse movimento de alta aqui, ó. Esse movimento de alta não pode ser ignorado, que foi tão grande quanto esse, inclusive mais forte. Não foi tão grande quanto o movimento inteiro de queda, mas ainda assim foi muito relevante. Congestionou e deu mais uma mordida pro lado de cima ali, né? Ok. Tem uma zona de resistência. Eu tô achando duas coisas com relação ao NZDCAD. Duas coisas. Esse toque tá muito leve. Esse toque tá muito leve. Faltou uma entrada de força aí um pouco mais agressiva. Vou bater um pouco mais forte lá na resistência. Tá? Tanto na resistência linha de tendência baixa e na resistência horizontal, que eu particularmente considero aqui. Agora, se a gente for fazer um ajuste, né? Aí já fica uma resistência meio estrambótica. Deixa eu ver aqui. Se a gente for considerar assim, mas aqui fica um pouco. Aqui seria uma boa consideração dessa resistência, porque nós conseguimos pegar a maior quantidade de pontos, né? Eu tenho aqui o suporte, aqui resistência, e aqui, desconsiderando a sombra, fica praticamente no corpo, só que o mercado não chegou a tocar nele. Deixa eu ver os próximos pares com dólar neozelandês. NZDCHF também está em uma zona de resistência. Hoje, indecisão, em uma zona de resistência importante. Amanhã vai dar um sinal de venda muito bonito se ele der a espetada para cima e voltar. Ótimo. CAD-JPY. Não gostei de não ter pegado essa entrada aqui. Eu até coloquei uma ordem pendente na semana passada. O mercado não pegou. Deu uma segurada aqui, agora estou fora.
CAD CHF, não vejo nada, apenas uma força muito grande de alta. Aqui um negócio meio embolado, tô fora. ICHF-JPY, deu uma engasgada aqui, caiu, e agora ponto de suporte, possibilidade de movimento de alta. Bom, existe uma decisão a ser tomada no NZD-CAD, tá? Eu vou esperar mais amanhã. Eu sei que eu corro o risco, né, de que o mercado despenque e ande a favor, e tá tudo bem. Se você não quiser correr o risco, né, de que o mercado ande a seu favor, se você não quiser lidar com essa possibilidade de que o mercado vai andar aí a favor de uma possível operação, então entra um lote pequeno, enfim, alguma coisa. Eu vou correr o risco de que o mercado caia sem me levar, tá? Por quê? Por causa que eu tenho visto um monte de vezes o mercado fazer o quê? Ele faz um primeiro candle com um toque aí meio tímido na zona de resistência, foi o que ele fez aqui, só para no próximo candle ele fazer um outro toque um pouco maior, e às vezes até um terceiro, tá? 3 sombras, às vezes até um terceiro. Então eu vou esperar amanhã. Se o mercado cair e for embora, tudo bem. Se ele subir, né, até os 50% e cair, também tá tudo bem. Mas eu vou esperar amanhã para mim ver o que vai acontecer. Beleza? Sendo assim, senhoras e senhores, nesse momento eu não tenho nenhuma possibilidade, não vejo nenhuma possibilidade aí, de acordo com o meu trading plan. Isso não quer dizer que não existam outras oportunidades no mercado. E é isso aí. Dúvidas, perguntas e comentários? Beleza, então é isso aí. Um abraço para todos vocês, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até mais.